E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Estamos nos desenvolvendo no livro de Provérbios. Hoje nos estenderemos do capítulo 20 ao capítulo 24. Parabéns, já passamos da metade do conteúdo do nosso sono bíblico. Estamos indo de firmes e fortes em nome de Jesus. No capítulo 20, você observa no verso 10 algo que nos chama muito, mas muito atenção. Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Já viu o provérbio popular? Dois pesos e duas medidas? Pois é um critério para quem você gosta e um outro critério diferente para quem você não gosta tanto. Ou seja, você favorece a um em detrimento de outro, faz algo por um que você não faria por outro no que diz respeito a concessões. Suponhamos que os dois tenham direito à mesma coisa, mas aí para um você dificulta ao máximo e para o outro você facilita ao máximo, sendo que os dois têm direito à mesma coisa. Seria usar dois pesos e duas medidas. De repente você se posiciona de um modo contundente porque você não conhece aquela pessoa e numa mesma situação você é flexível para o seu amigo quando você poderia também ter sido flexível com uma outra pessoa. É claro que eu não preciso ficar explicando muito essas diferenças, porque você sabe perfeitamente o que significa dois pesos e duas medidas. Mas o que a gente precisa entender é o que isto significa aos olhos do Senhor, esse tipo de posicionamento onde fazemos acepção de pessoas. O que significa? O texto é claro, significa abominação ao Senhor. Então vamos ficar bem esperto. O capítulo 21, você observa no verso 19, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. É óbvio que a recíproca é verdadeira. Gente rixoso, gente irritadiço, gente que explode por qualquer coisa, gente que cria um clima pesado, um ambiente ruim, e é semelhante estar em um deserto. Você já teve um deserto? Eu já tive a oportunidade de atravessar o deserto do Saara e estar em alguns outros desertos. Obviamente, um cenário de morte, um cenário de ausência de vida, um cenário de desconforto. Pois é, um ambiente com pessoas nas características descritas pelo texto bíblico torna-se um ambiente de morte, um ambiente pesado, um ambiente difícil de sobreviver. Você observa o capítulo 22 e o verso a ser destacado talvez seja o mais conhecido deste capítulo. Instrui a criança no caminho que deve andar, quando envelhecer não se desviará dele. Lembrando que uma coisa é você instruir, e isso, fato de você instruir, não significa que você anula o direito de escolha da criança quando ela se desenvolve. Ela pode optar por seguir o conselho que você deu, ou pode rejeitar seguir este conselho. Isso se chama liberdade de escolha. Quando o texto bíblico diz que não se desviará do caminho em que for orientado, não significa que ele é obrigado a seguir este caminho, mas que a tendência, uma vez que foi bem instruído, seguir este caminho, é uma tendência natural. Instrui a criança no caminho que deve andar, quando ele envelhecer, não se desviará dele, se colocar em seu coração a disposição de ser fiel. Então vai permanecer neste caminho em nome do Senhor. O caminho é estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. Tem gente que acha, se ele desviou do caminho, então é porque eu não instruí direito. Aí o pai começa a se sentir culpado. Deveríamos usar esse critério sobre Jesus? Educou os discípulos, instruiu os discípulos e o Judas então o traiu. Será que foi falha de Jesus ou foi exercício da livre escolha de Judas? Óbvio que foi o exercício da livre escolha de Judas. Então, não necessariamente pai ou mãe você tenha cometido um erro
e por causa disso fica se culpando e se lamentando. Existe o livre-arbítrio, a livre escolha, e os nossos filhos exercem isso, e não necessariamente você tem que se martirizar por conta das escolhas erradas, embora isso entristeça muito o nosso coração. Você observa no capítulo 23 que a disciplina é algo necessário por parte dos pais. Ou seja, o pai que vê o filho errando e não se posiciona está sendo conivente, e é outorgado aos pais, como representantes de Deus, se posicionarem diante do erro dos filhos e não jogarem a sujeira para debaixo do tapete ou fingirem que não estão vendo coisa alguma. O texto fala, inclusive, dessa criança sendo corrigida com vara, com castigo, com uma palmada, ou seja, para você mostrar que aquilo que ela está fazendo é grave. Obviamente, o texto não está incentivando você espancar uma criança cuja diferença física é absurda de um pai para um filho, especialmente quando estamos falando de uma criança. Todavia, é necessário fazer a distinção do que é grave e do que não é tão grave assim. A criança cometeu um erro que não é tão grave, apenas repreenda. Se é um erro mais grave, dá uma palmada. Ei, o texto bíblico diz assim, ó, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a alma do inferno. Porque se você não der a palmadinha, ou de repente já quando um pouco maior, dá uma boa cocinha, ok? Sabe o que isso significa? Que se a gente não bate posteriormente, é possível que a polícia estará batendo porque estaremos dando vazão para um delinquente. Tudo o que a gente precisa entender é que nós nos posicionamos da maneira correta. Obviamente, muitos pedagogos vão se levantar hoje e dizer, não, nunca apanhei e tal, nunca bati nos meus filhos. Se deu certo, parabéns, glória a Deus por isso. Mas há muitos casos que uma palmadinha faz muito bem, obrigado, e é necessário, e é orientação bíblica, inclusive. E se você não se posiciona, você está sendo conivente com o erro. E a distinção de posicionamento vai da palavra firme, vai de uma palmadinha ou vai de umas boas e mais palmadinhas. Então, não estou dizendo, não sou defensor da violência, obviamente, a violência no processo de educação, mas especialmente quando os pais estão enfurecidos. Se o pai está enfurecido, não é o momento para aplicar uma correção, um posicionamento disciplinar. Isso deve ser feito com calma, no momento em que a poeira baixar e que você estiver relativamente mais equilibrado e controlado no que diz respeito ao seu temperamento. Você apanhar para aplicar um castigo no momento em que você está furioso, isso pode ser desmedido e aí você pode transformar remédio em veneno. Muito cuidado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, ok? A gente sabe disso. Então, peça a Deus sabedoria. Eu já vi muitos pais cristãos, após um episódio, chamarem o filho, olha, eu não falei nada na hora porque eu estava meio aborrecido, então pensa nesse posicionamento. O que você fez foi muito feio, eu vou te dar uma palmada por conta disso, para você entender quão grave foi, e depois ainda ora com o indivíduo para que Papai do Céu possa corrigir. Enfim, cada pai tem o direito de exercer seu processo de educação, obviamente, respeitamos todos os posicionamentos dos pais, mas o sábio Salomão está dizendo que a disciplina com uma correção, e a vara, entenda que no nosso contexto pode ser a questão de uma palmada, é entendido como algo válido no processo educacional, obviamente não com um processo de violência a fim de deixar registrado marcas no corpo do filho ou da filha, né? O ponto de equilíbrio é o que deve ser buscado no processo de correção, no processo educacional. O capítulo 24 de Provérbios, eu separei o verso 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Nossa, eu estou com inveja lá, o traficante parece tão bem sucedido, né? O corrupto lá, parece que tudo dá certo para ele. E você começa a invejar, nossa, aquele lá que vive na promiscuidade,
possui tantas mulheres quanto quer, ele parece ser livre, bebe o quanto quer, e você começa a invejar a vida dos ímpios como se eles fossem mais felizes do que nós, enquanto, na verdade, nós temos um senso de plenitude, de realização, quando entendemos de fato o que é viver na presença de Deus. Pense nisso com carinho, ok? O caminho largo parece ser muito atraente, mas o estreito é o único que conduz à vida eterna. Que Deus nos dê sabedoria, graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijão no seu coração.